Bom dia a todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto que nos últimos anos sofreu um impacto assim maravilhoso no tratamento e na abordagem e no diagnóstico, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Nenhuma, talvez, doença das vias aéreas respiratórias tenha melhorado tanto no seu manejo e no seu tratamento como a doença pulmonar obstrutiva crônica. E vários pacientes que antigamente a gente via, pacientes com corpo pulmonar, pacientes admitidos nos pronto-socorros e nas internações, hoje em dia eles estão reduzidos a uma minoria, graças à melhora ao tratamento. E a gente imagina que isso vai continuar melhorando, porque existem várias abordagens e várias pesquisas em andamento que indicam para essa direção. Então, os objetivos da minha apresentação, basicamente eu vou falar sobre o diagnóstico, as considerações iniciais, definição e diagnóstico, mostrar que a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela faz parte, na verdade, do envelhecimento, como que a gente vai fazer o diagnóstico e qual que é o manejo terapêutico atual da doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, começando pelas considerações gerais, o GOLD, que é uma organização, uma ONG não governamental, não relacionada sem fins lucrativos e que envolve uma série de pesquisadores de ponta no mundo inteiro sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Na sua última definição, que é de 2015, define a DPOC como uma doença comum, prevenível e tratável, e que é caracterizada por limitação crônica ao fluxo de ar das vias aéreas. Por essa definição, a gente já sabe que se nós não tivermos uma evidência de que o paciente tem limitação crônica ao fluxo de ar das vias aéreas, nós não podemos dizer que esse paciente tem DPOC. Essa doença é usualmente progressiva e associada a uma resposta inflamatória, usualmente crônica, das vias aéreas, aos agentes nocivos inspirados, e do qual o mais importante, obviamente, é a fumaça do cigarro. As exacerbações e as comorbidades contribuem para a gravidade da doença em alguns pacientes. Isso faz parte da definição, porque as exacerbações, como vocês vão ver daqui um pouco, elas constituem um fator de risco muito importante para a sobrevida dos pacientes com DPOC. Então, quais são os fatores de risco para a doença pulmonar obstrutiva crônica? Obviamente, a mais importante é o cigarro. Mas hoje em dia existe uma proporção de cerca de 20% a 30% dos pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica sem nunca terem fumado. E essa doença, em geral, vem ou da exposição ocupacional, ou exposição, tabagismo de segunda mão, ou poluição fora do domicílio ou dentro do domicílio. Existem ainda alguns fatores, como, por exemplo, a nutrição, as infecções, o estado socioeconômico e, obviamente, o envelhecimento da população. Nós fizemos um estudo sobre a prevalência de DPOC e, na verdade, e os outros estudos também mostram que o estado socioeconômico e o nível educacional está muito relacionado com o desenvolvimento da DPOC. O nível socioeconômico e o estado nutricional, que já começa na infância, ele vai ter repercussões mais tarde na tendência de um indivíduo desenvolver a doença pulmonar obstrutiva crônica. E o nível socioeconômico também está relacionado com o fator educacional. Estando relacionado com o fator educacional, está relacionado também ao hábito de fumar. Se bem que não necessariamente, né? Tem muita gente que se considera bem educada, mas que emocionalmente não tem condições de parar de fumar. E mais recentemente apareceu um
um outro candidato importante à doença pulmonar obstrutiva crônica, principalmente com os estudos feitos na China, que mostram que o percentual de pessoas que não fumam e que têm DPOC, e que também não tiveram asma ou outra doença respiratória, é muito grande por causa da queima da biomassa. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, é sempre bom lembrar que o nosso estado, principalmente quem vem do interior, das regiões frias, pode usar fogão a lenha dentro de casa. E se não tiver uma ventilação adequada, isso pode ser uma causa de doença pulmonar obstrutiva crônica, principalmente em mulheres que ficam por muito tempo utilizando o fogão a lenha. A resposta inflamatória do DPOC, ela é desencadeada pela fumaça do cigarro, mas pode ser, como eu disse, por outros irritantes, poluição ambiental, que basicamente, ao entrar em contato com as células epiteliais, desencadeia uma resposta inflamatória tipo 1. Essa resposta inflamatória tipo 1 é basicamente neutrofílica, relacionada ao estresse oxidativo, que vai levar à fibrose das pequenas vias aéreas, que vai levar à destruição das paredes alveolares e à hiperprodução de muco. Um indivíduo que tem essas alterações não necessariamente tem DPOC. Para que um indivíduo tenha doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tem que ter a evidência espirométrica de que ele tem obstrução. A gente, às vezes, não tendo disponibilidade de espirometria, rotula o paciente como doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse paciente é o DPOC, a gente olha o jeitão dele, fumante, tem um aspecto físico, mas pode ser que ele seja um enfisematoso ou um bronquite crônico sem DPOC. A prevalência na América Latina, esse foi um estudo que a gente tem bastante orgulho, foi feito pela Ana Maria Menezes, foi publicado no Lancet em 2005 e que foi um estudo pioneiro em metodologia e que a partir desse estudo começou a ser feito da mesma forma no mundo inteiro a avaliação da prevalência da DPOC. Esse estudo ele foi importante porque ele usou a espirometria para detectar o DPOC. Tem várias críticas ao estudo, que não vem no caso, mas que mostra a prevalência aqui bem nítida da doença pulmonar obstrutiva crônica, aumentando à medida que a idade aumenta. É óbvio, quanto mais tempo nós ficarmos expostos à fumaça do cigarro ou aos poluentes, mais tempo e nós teremos mais chance de desenvolver a DPOC. Mas vejam que mesmo em idades menores, já começa a ocorrer a doença pulmonar obstrutiva crônica. A DPOC é uma doença do velho, mas não é exclusiva do velho. Em São Paulo, essa faixa aqui, né, e depois nós temos, então, foi feito também em 5 capitais da América Latina, Santiago do Chile, México, Montevidéu e Caracas. Em Florianópolis, nós reproduzimos esse estudo e o que nós observamos? A prevalência de DPOC em São Paulo foi de 15,8%, Florianópolis 8,7%. A gente estava esperando em torno de 10%. Florianópolis não é uma ilha poluída nem industrialmente, nem com excesso de poluição fora por carros e exaustão ou qualquer outra coisa. Teoricamente, a gente não tem níveis medidos, mas a poluição com certeza é inferior à que existe em São Paulo. Só que tem um pequeno detalhe, isso não explica porque a cidade do México, e vocês vejam que essa aqui, ó, que é uma das cidades mais poluídas do mundo e mais poluída do que São Paulo, a prevalência da DPOC foi inferior à ocorrida em outras cidades com menos poluição. Então, não são somente os fatores ambientais. São, como eu falei anteriormente, fatores nutricionais, fatores genéticos, que em associação acabam levando ao desenvolvimento de DPOC. A gente não sabe, não existe um marcador que diga esse indivíduo é fumante ou ele está exposto no trabalho dele, ele vai ser um DPOC.
Não existe esse marcador ainda, nem mesmo o marcador genético. Alguns marcadores genéticos já têm sido aventados, mas ainda não se sabe quais seriam. Esse é um slide que mostra que a doença pulmonar obstrutiva crônica, e aqui são as causas de morte, desculpe, mas ficou um pouco pequeno, mas era assim mesmo o quadro, das principais causas de mortalidade em 1990. Primeira, doença cardíaca isquêmica, ela continua em 2010 como sendo a primeira. A segunda era AVC, tá? Isso entre as doenças não infecciosas, tá? Depois, infecções do trato respiratório, e a quarta era DPOC. DPOC estava programada, de acordo com a previsão da Organização Mundial de Saúde, para ser a terceira causa de mortalidade no mundo em 2020. E já foi para a terceira em 2010, e ela é a única causa de mortalidade das doenças crônicas não infecciosas que continuam aumentando, tanto em homens quanto em mulheres. Existe um estudo bem recente, que foi publicado agora em 2015, que aparentemente, no Canadá, a mortalidade de 2010 a 2015 aparentemente está diminuindo por DPOC, mas ainda é muito cedo para falar que existe uma diminuição. E se nós considerarmos os países em desenvolvimento, os altos níveis de poluição que existem nas grandes cidades industriais e principalmente na China, está esperado que também no ano de 2020, no ano de 2050, a quantidade de pessoas com DPOC vai ser uma quantidade muito grande, por causa do subdesenvolvimento, da emissão de gases nocivos no ambiente e da falta de prevenção. Porque basicamente a DPOC, nós temos que ter em mente que ela é uma doença prevenível. Ela é tratável, ela não é curável. Uma vez que ela começou, é difícil e praticamente não existe evidência de que nenhum remédio possa sustar a progressão da doença. Mas ela é prevenível. Eu acho que é um desafio que a gente tem, e vocês como clínicos muito mais ainda. Nós agora estamos nos tornando uma população de idosos, inclusive eu, e com multimorbidades, inclusive eu. Então, o que acontece? Eu não sei se a DPOC ela tem comorbidades associadas, porque para eu dizer que uma doença é uma comorbidade, eu tenho que ter uma doença índice, quem que apareceu primeiro, e ninguém sabe quando que a DPOC começou. Essa que é a verdade. Não existe um estudo de longo prazo que diga, esse indivíduo começou a ter DPOC tal dia. Quem que começou primeiro, a doença cardiovascular ou a minha doença pulmonar obstrutiva crônica? Eu não sei. Eu não sei qual que é a doença índice. Então, ela deve ser vista, na verdade, como um componente da multimorbidade do idoso. E vocês, principalmente que fazem clínica, devem estar atentos que a causa mais comum de mortalidade na DPOC não é o câncer de pulmão, não é a pneumonia, é a doença cardiovascular, é o infarto agudo do miocárdio. Então, tem muito mais DPOC no consultório do cardiologista, que não é, obviamente, diagnosticado porque não se pensa nessa associação, do que provavelmente no consultório do pneumologista. O pneumologista, por sua vez, não fala com o cardiologista. E se eles não se conversam, ele não previne a causa mais comum de morte do paciente dele, que é a causa cardiovascular. Então, a DPOC, ela é uma doença de limitação ao fluxo do ar das vias aéreas, mas que tem múltiplos componentes. Esses componentes são as exacerbações, disfunção mucociliar, alterações estruturais, se ele tiver enfisema ou DPOC, inflamação das vias aéreas. Ele tem um componente sistêmico, e esse componente sistêmico é discutido se ele faz parte da inflamação sistêmica do envelhecimento ou se ele faz parte da inflamação do pulmão.
E ele tem essas, entre aspas, comorbidades. Na verdade, eu acho que ele faz parte, eu defendo pelo menos, que ele faz parte dessas doenças que estão todas elas relacionadas ao tabagismo. A fonte inicial dessas doenças, a grande maioria, é o tabagismo. E o pulmão é uma delas. Então, alguns autores, eles propõem que o estresse oxidativo, tá, ele consegue sair de dentro do pulmão, spillover, ele consegue derramar para os vasos sistêmicos, e a partir dali, ele vai levar a diversas alterações que acompanham a doença pulmonar obstrutiva crônica, como a angina, diabetes e síndrome metabólica, úlcera, depressão, osteoporose, perda de peso e fraqueza muscular. E outros autores já se questionam, modelos mais modernos, questionam que talvez isso, na verdade, não seja uma inflamação que está saindo do pulmão para atingir todos os órgãos, mas que seja relacionada ao próprio envelhecimento. O famoso inflammation, que é a inflamação da própria doença, da idade, quer dizer. Então, eu acho que essa figura aqui, ela podia ser modificada. Além do cigarro, riscar o spillover aqui, colocar uma flecha junto com a idade, porque a idade, ela desregula o nosso sistema imunológico e favorece que essas outras condições, como doença cardiovascular, osteoporose, óbvio que DPOC está associada com infecção respiratória, ansiedade ou depressão, diabetes e câncer de pulmão sejam associadas à doença pulmonar obstrutiva crônica. E essas comorbidades, se a gente não tiver o cuidado de observar, e se não olhar um doente como um todo, achar que o doente é um pulmão, que está ali sentado na frente do pneumologista, nós vamos perder a chance de tratar o paciente como um todo. Então, hoje em dia, existe uma tendência muito grande ao que o pneumologista compreenda, né? E o clínico também vai compreender com muito mais propriedade, porque eu vi que você estava assistindo uma aula de fibrilação atrial que há anos a gente não vê mais, porque fica trancado no consultório do pneumologista. Então, eu acho que essa abordagem multidisciplinar é importante e a gente tem que estar atento para a doença pulmonar obstrutiva crônica. Bom, que tipo de paciente que vocês acham que tem DPOC? Esse aqui? Esse aqui é 7,6% dos pacientes com DPOC. Paciente que já está lá no fim da estrada dele, esse é o paciente que vem no meu consultório. Esse paciente quase não existe mais. Então, se vocês estão esperando esse cenário aqui, vocês vão ver uma proporção dentro das doenças pulmonares obstrutivas crônicas muito pequena. Esse é o cara que nós estamos procurando. Porque ele é mais bonito, porque ele é mais novo? Não. Porque é nesse paciente que nós podemos efetivamente fazer alguma coisa. A única maneira que nós temos de modificar a progressão da doença, talvez, tá, seja o indivíduo parar de fumar. Então, se a gente ficar procurando esses pacientes, no Platino de São Paulo, dependendo do ponto de corte, a prevalência foi de 6 a 15,8. Aqui nós temos 1,4 milhões no cenário antigo e 16 milhões que a gente pode ajudar e que não está vendo. Então, todo indivíduo que fuma, que chega no consultório de vocês, a Gold recomenda que ele já tenha algum sintoma. Não esperem. Não esperem porque é muito tarde. Basta que fume, peçam uma espirometria, conversem com ele, convençam que essa pessoa tem que parar de fumar. Essa é a única maneira que a gente tem de reverter a doença pulmonar obstrutiva crônica. Na vida real, a gente faz o diagnóstico baseado em sintomas, vocês estão bem lembrados, tosse crônica, expectoração, dispneia, associada a fatores de risco,
de acordo com o GOL de 2014, que é também igual ao de 2015, é igual à espirometria. Então, todo paciente tabagista, passou dos 40, tem que fazer uma espirometria. Por que é importante nós termos a espirometria? Aqui é um parênquima pulmonar normal, aqui é um parênquima pulmonar de uma das doenças que faz parte da DPOC, que é a bronquite crônica, que é caracterizado, vocês se lembram da definição, né? Tosse crônica na maioria dos dias por mais de 3 meses durante 2 anos consecutivos. Ainda vale. E o enfisematoso, que antigamente a gente só podia ver na necrópsia, mas que hoje a gente vê maravilhosamente bem na tomografia computadorizada de alta resolução. Esses 2 indivíduos aqui podem ter bronquite crônica e enfisema sem ser DPOC. Por quê? Porque eles têm história de bronquite clinicamente, eles podem ter enfisema mostrado na tomografia, mas a espirometria é normal. A única maneira de vocês chamarem esses pacientes de doença pulmonar obstrutiva crônica é determinar que eles tenham obstrução das vias aéreas. Tá? E isso é feito pela espirometria. Aqui está uma curva normal, tá? Aqui embaixo. O indivíduo que é saudável, que não tem obstrução das vias aéreas, em 1 segundo, ele elimina 80% do ar que ele inspirou. Puxa, sopra, está aqui, 80%. O indivíduo que tem DPOC, ele vai eliminando devagarinho e continua, porque o pulmão dele vai inteiro colabando. Então, ele em 1 segundo, muito provavelmente, isso aqui seria um DPOC moderado, ele vai eliminar 60% do que ele deveria ter eliminado. Então, VF1 é importantíssimo no diagnóstico da gravidade da doença pulmonar obstrutiva crônica, gravidade funcional. E a capacidade vital forçada, que é aquela uma que vai até lá no finzinho, ela é importante porque nós vamos fazer uma razão. A razão VF1, capacidade vital forçada. Então, essa razão varia com a idade, tá? Mas essa razão, sendo abaixo de 70, usando valores pós-broncodilatadores, para ter certeza que realmente é isso, a gente considera, o GOLD considera como sendo doença pulmonar obstrutiva, evidência de obstrução crônica, de DPOC. Bem, existe muita crítica para esse diagnóstico, porque no idoso, se a gente for usar essa razão fixa, eu vou fazer super diagnóstico de DPOC. E no mais jovem, eu vou fazer subdiagnóstico. Então, existe uma tendência, não sei se essa tendência vai prosseguir, mas na grande parte da Europa, no momento, reclama muito que a gente devia usar o limite inferior da normalidade. Mas até que as coisas mudem, DPOC, ela seria dada, então, por a razão fixa, VF1-VC menor do que 70. Como é que nós vamos classificar e tratar a DPOC? Essa é a parte que vem melhorando o manejo da doença. Primeiro, eu tenho que reduzir as condições atuais do paciente, que são os sintomas, melhorar a tolerância ao exercício e melhorar a percepção do estado de saúde. O DPOC, em geral, ele é muito frustrado e eles têm uma percepção muito ruim do seu estado de saúde. E eu tenho que reduzir os riscos, prevenir a progressão da doença, que, como eu disse, só pode ser conseguida, ou pelo menos diminuída, com a cessação do tabagismo, prevenir as exacerbações, porque as exacerbações acrescentam um risco de mortalidade muito grande, e diminuir a mortalidade. Até o presente não existe nenhuma evidência que nenhum tratamento que a gente faça para o paciente, tá, vai impedir a perda da função pulmonar.
infelizmente, uma vez que começou, então, por isso que eu disse, aquele DPOC que nós estamos procurando é aquele carinha que ainda não ficou com DPOC. Aquele paciente é que nós queremos que ele pare de fumar. E para fazer o tratamento, agora existe uma classificação, que já tem uns 2 ou 3 anos, eu acredito que é um pouquinho mais complicada. Ela se baseia em sintomas, grau de obstrução ao fluxo de ar das vias aéreas e o risco de exacerbação. E a gente combina o resultado dessa avaliação para obter o melhor resultado do tratamento. Em que se baseia isso aqui? Primeiro, sintomas. Como é que eu vou medir os sintomas do meu paciente? Existem 2 formas para a gente medir os sintomas. Existe esse questionário, o CAT, que foi criado por um inglês, o Paul Jones, e que é um questionário bem simples. Eu nunca tenho tosse, eu tuço o tempo todo. Nunca tenho tosse é 0, eu tuço o tempo todo é 5. Eu não tenho nenhum catarro no peito, meu peito está sempre encatarrado. Isso é auto-preenchido pelo paciente. O CAT ele pode ser usado por vocês, é grátis, está na internet, é só pegar, mandar imprimir. E você vai fazer o score desse paciente. Acontece que o CAT, ele tem um problema, que ele sofre a influência de várias outras doenças. Então, por exemplo, paciente deprimido, paciente com refluxo, tem CAT elevado. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na escolha do CAT. Existe uma outra maneira de avaliar os sintomas, que é o score de dispneia do Conselho Britânico, o score de dispneia do Conselho Médico Britânico, que é modificado, tá? Então, tenho falta de ar quando realizo exercícios físicos, quando eu apresso o meu passo ou subo escadas ou ladeiras, eu preciso parar algumas vezes, eu ando mais devagar do que os idosos da minha faixa etária. Eu preciso parar muitas vezes, mesmo quando eu ando 100 metros apenas 100 metros ou poucos minutos, eu sinto falta de ar quando saio de casa. Então, é bem simples esse aqui, ele risca e vocês já sabem aonde vocês vão, como é que vocês vão fazer. O segundo aspecto importante da avaliação do paciente é a avaliação espirométrica. Então, a avaliação espirométrica, ela vai dar o grau de gravidade funcional do DPOC. Antigamente, o tratamento era feito só pela espirometria. Hoje em dia não é mais. Mas ainda vale a classificação antiga. O Gold leve, então, todos eles têm que ter um VF1-VC, essa índice aqui menor do que 0,7. VF1 maior ou igual a 80, pode ser extranormal, moderado entre 80 e maior que 50, grave menor do que 50 e maior que 30, e muito grave menor do que 30. Se vocês terem uma noção, uma pessoa com menor que 30, em geral, tem menos do que 1 litro. Então, é um ser anaeróbico andando por aí. Bom, essa curva é a curva de perda de função pulmonar. Vejam a data que ela foi feita, 1977. Foi adaptada agora em 2006, mas é a mesma. Então, aqui é um indivíduo que nunca fumou, tá? Aqui é um indivíduo que fumou, mas que parou aos 45 anos de idade. Tá? Então, ele ainda tem uma chance. Esse aqui é um indivíduo que fuma, parou aos 45, ele vai ficar quase igual ao de lá. Mas isso é meio fictício, porque depende de quanto que o indivíduo fumou. Se o indivíduo fumou 4 carteiras de cigarro por dia, que acende um cigarro atrás do outro, fuma de manhã, de tarde, de noite, ele não vai ficar aqui. Não tem como. E aqui é um paciente que fumou e parou aos 75 anos. Então, vocês vejam a capacidade pulmonar desse indivíduo, como ela vai reduzindo à medida que
o indivíduo fuma e os anos vão passando. Eu só quero lembrar para vocês que um asmático que não trata da asma tem essa queda aqui da função pulmonar. Tá? E se o asmático fuma, então pior ainda. Bom, a DPOC é uma doença progressiva. Ela começa... O que acontece com a gente? E o que as pessoas se perguntam? Por que no meu consultório, quando ele chega, já está todo acabado, não tenho mais nada para fazer? Não é possível que a DPOC começou ali. É óbvio que, como toda doença, ela começou aqui, ó, estádio 1 ou estádio 1. Então, se ela começou no estádio 1, é quando o indivíduo está fumando, ele está perdendo capacidade respiratória, mas ele ainda é assintomático. Aí ele vai subir uma escada, acha que está ficando velho, ou ele acha que é inativo, acha que é por conta do peso e nunca faz uma espirometria. E é óbvio que ele não quer fazer uma espirometria. Todo paciente que fuma tem medo de fazer radiografia de tórax e espirometria. Aí ele chega no estádio 2 e ele tem a primeira exacerbação. Quando o paciente exacerba, ele nunca mais volta para a função pulmonar anterior que ele tinha. Isso é diferente da asma. A asma volta, na maioria das vezes, para a função pulmonar anterior. O DPOC não volta mais. Então, ele vai pegando... Essa é a importância das exacerbações. O indivíduo que exacerba, ele vai perdendo mais rapidamente e à medida que ele vai perdendo capacidade respiratória, ele vai exacerbando mais rápido. Então, aí é quando ele vai chegar no nosso consultório. Já está com doença sistêmica, comorbidades e já tem dificuldades bem importantes para se virar. E o risco de exacerbação não é todo DPOC que exacerba. A gente já sabe que a DPOC é uma doença bastante heterogênea, complexa e que exacerbação ela é definida como um evento agudo no qual houve uma piora dos sintomas que ele sentia no dia a dia. Então, ele teve uma piora visível e por causa disso ele vem consultar. Ou seja, na quantidade de secreção que ele produzia ou na piora na dispneia, e isso resulta da nossa parte como médicos numa intervenção. Ou nós vamos modificar o tratamento ou nós vamos internar esse paciente. Então, a exacerbação ela tem que implicar numa mudança de tratamento. E, em geral, existe o fenótipo exacerbador. Então, como é que nós vamos avaliar as exacerbações dos pacientes? Esse aqui é um estudo que foi feito e que saiu no New England, foi o primeiro que mostrou isso, em 2010, que os indivíduos que são exacerbadores, e nesse estudo foram utilizados mais do que 2.000 pacientes, 2.000 e pouco, no primeiro ano, os que tiveram mais do que 2 exacerbações, no segundo ano também tiveram, e no terceiro ano também tiveram. Aqueles que não tiveram nenhuma exacerbação no primeiro ano, no segundo ano também não tiveram, e no terceiro também não tiveram. Então, a coisa mais importante que a gente tem que fazer para saber a exacerbação é perguntar para o paciente: você teve uma crise que precisou ir no médico ano passado? Se ele disser que teve 1 ou 2, é sinal que nesse ano ele vai ter 1 ou 2. E isso coloca ele num risco potencial pior. E se ele disser que não, raramente eu preciso de consulta de... Então, esse provavelmente não é um exacerbador. Mas à medida que a gravidade da doença aumenta, ele pode se tornar um exacerbador. Então, à medida, esse gráfico aqui mostra que depois da primeira exacerbação grave de DPOC, as próximas, os intervalos vão ficando mais curto e mais curto, até que a última leva o paciente ao óbito. E aqui mostra que de 20.000 participantes, tá, com dados demográficos, função pulmonar, tabagismo, etc., com prevalência de estadiamento de Gold do 1 a 4, então desde doença leve até grave,
1.537 com pelo menos uma exacerbação no segmento. Pelo menos uma exacerbação no segmento. Olhem aqui, ó. 50% deles morreram em 5 anos. Então, a chance de sobrevida em 5 anos de um paciente com DPOC que tem uma exacerbação é menor do que o indivíduo que tem infarto agudo de miocárdio. E nós não fazemos nenhum esforço para mostrar isso para os pacientes. Eles pensam que ter uma exacerbação de DPOC é bem melhor do que ter um infarto. Bom, nós fizemos a nossa avaliação, agora nós vamos montar esse quadradinho aqui, ó. O indivíduo tem a espirometria, aqui seria o leve, moderado, grave e muito grave. Aqui são os sintomas. Pouco sintoma, muito sintoma. Talvez o melhor deles seja o MRC. Nós temos uma aluna de doutorado que está fazendo a tese dela agora com essa diferenciação, e esses dois instrumentos, embora eles sejam considerados que pode ser um ou outro, eles não dão a mesma informação. Desse outro lado eu tenho a exacerbação. Aqui é um indivíduo que não exacerba ou que teve uma exacerbação no ano anterior sem hospitalização. E aqui é um indivíduo que teve 2 exacerbações ou que precisou hospitalizar. Se ele precisou hospitalizar, ele já sobe para o risco maior. Não interessa o número de exacerbações. Então, o quadradinho A, quem que é esse indivíduo? É um indivíduo de baixo risco. Ele tem uma espirometria boa, lembrem, ele não exacerba e ele tem poucos sintomas. Esse é o nosso indivíduo ideal para a gente começar a tratar. Em geral, esse indivíduo é mais difícil. Olha, muito difícil achar no consultório. Talvez, se a gente fizer a espirometria de rotina, a gente comece a achar esses aqui para poder intervir aqui, ó. Isso aqui já seria muito bom. O grupo B é aquele indivíduo que tem uma espirometria com limitação moderada. Ele não tem exacerbações, então ele tem um baixo risco. Tá? Tem menos do que uma exacerbação, mas nunca ficou internado. E já tem um pouquinho mais de sintomas. O risco C, o D e o C e o D são risco elevado, só que um é sintomático e o outro não é sintomático. Então, existe risco. O C, ele tem um risco, mas ele é pouco sintomático. Então, qual que é o tratamento recomendado? Primeiro, cessação do tabagismo. Essencial. Todos os níveis, A, B, C, D e E, e não existe cessação do tabagismo, que pode ser ou porque o paciente vai decidir, ou porque ele precisa de ajuda farmacológica. Aqui, atividade física. O ideal seria fazer reabilitação para todos esses indivíduos. Não tem. Então, vocês vão pedir para eles andarem 20 minutos por dia, 3 vezes por semana. Começa a andar devagarinho e aos poucos eles vão andando melhor. Vacinação anti-influenza e antipneumocócica depende das diretrizes locais. A diretriz brasileira, nossa, recomenda que seja feita também em todos os níveis. A reabilitação pulmonar, então, ela seria mais do bem em diante. Não tem reabilitação. Aqui em Florianópolis a gente tem muito pouca. Então a gente usa para os mais graves. E o resto tem que andar. Mas se ele andar já é importante. O paciente tem que andar para romper aquele mecanismo de inatividade levando à piora da dispneia. E agora vem o tratamento medicamentoso. Beta-agonistas de ação curta, que são os SAMA, e de ação prolongada, que são os LABAs. Os anticolinérgicos de ação curta, o ipatrópio, ação longa, tiotrópio e todos os acabados em ópio. E combinação de SAMA mais anticolinérgico, metilsantina, corticoide inalatório. Desses, os mais importantes, os que mais ajudam no paciente são os LABAs, os LAMAs e a combinação. Infelizmente, não tem na rede pública. Então, é uma pena porque
Principalmente esses medicamentos que vocês vão ver que são a pedra de sustentação do tratamento, eles na rede pública, eles são, infelizmente, não existem. Então, na asma, a parte mais importante do tratamento é o corticoide inalatório. Na DPOC, é o broncodilatador. Infelizmente, na asma, os indivíduos usam muito pouco corticoide inalatório. E na DPOC, nós prescrevemos muito corticoide inalatório. O DPOC, ele tem indicação, tá? Broncodilatadores são centrais no manejo da DPOC. O problema da DPOC é uma inflamação que é pouco responsiva ao corticoide inalatório. Poucos indivíduos vão responder ao corticoide inalatório. Os broncodilatadores podem ser de alívio quando o indivíduo está naquela fase A, bem no comecinho, tem sintoma uma vez ou outra, e podem ser regularmente, então os beta-2 agonistas, anticolinérgicos, teofilina, que é uma medicação fraca para DPOC, e a escolha vai depender, lógico, da disponibilidade tanto do medicamento quanto da resposta do indivíduo e da parte financeira para comprar. Como é que os broncodilatadores atuam? Se vocês observarem a espirometria, ela muda muito pouquinho. Mas os broncodilatadores na doença pulmonar obstrutiva crônica, elas provocam relaxamento da musculatura lisa. E por fazer isso, aos poucos e ao longo dos meses, ele vai diminuindo a hiperinsuflação. Se vocês tentarem inspirar, tá? E expirar agora só até metade, porque fazem de conta que vocês são hiperinsuflados e têm um volume residual alto. Então, e daí tentam puxar de novo. E tentam puxar de novo, vocês vão ver por que o DPOC sofre para respirar. O volume de ar que fica dentro do pulmão é muito grande e ele, para começar a nova respiração, é muito difícil. Então, a ação mais importante dos broncodilatadores de ação prolongada é diminuir o aprisionamento aéreo e melhorar a função do músculo respiratório. Os LABAs e os LAMAs são mais convenientes e mais eficazes do que o de curta duração. E esses LABAs e LAMAs, que é o salmeterol, formoterol e tiotrópio, que no momento tem disponível no nosso comércio, são medicamentos que diminuem as exacerbações e reduzem as hospitalizações e melhoram o estado de saúde. E podem ser usados isoladamente ou em associação. Estão chegando agora no comércio novos broncodilatadores, que são os ultralabas. São labas com duração de 24 horas. E por que é importante que a gente pense em usar um medicamento de 24 horas? Isso aqui é eu fazer uma medicação, por exemplo, com salbutamol de 6 em 6 horas, que é o que o governo, a farmácia popular dá, e parece que nem isso já está dando. Depois eu tenho um LABA, que é de 12 em 12 horas. Então, eu tenho um período no qual eu posso ficar sintomática. E tenho o ultralaba. O ultralaba, ele vai funcionar que nem os LAMAs, porque os LAMAs já duram 24 horas, o tiotrópio dura 24 horas. Tá? E aqui está a diferença clínica minimamente importante, que é aquela que o paciente percebe. Então, ele fica bem o dia inteiro. Quanto mais doses nós tivermos que dar, é pior para o paciente. E o paciente, ele percebe isso. Só que essas medicações custam caro. E o governo, não há quem convença de fornecer as medicações para os pacientes. O corticoide inalado, quando combinado com broncodilatador, existem estudos que mostram que eles diminuem significativamente as exacerbações. Então, no paciente exacerbador, o corticoide inalado diminui as exacerbações. E se ele tiver um risco muito grande, ele pode ser usado associado a um LAMA, por exemplo. Corticoide inalado, LABA e um LAMA.
Então, de novo aqui nós temos o nosso quadrinho. A. A é aquele paciente que não tem muito sintoma. Está começando a alterar a espirometria, vou fazer ele parar de fumar, fazer atividade física, mudar estilo de vida, e se ele tiver algum sintoma, ele pode usar eventualmente um salbutamol quando precisar. Tá? O B. O B é aquele que não tem uma ou nenhuma exacerbação, ele já é um pouquinho mais sintomático, então nesse paciente eu vou usar um LABA ou um LAMA. Vou usar salmeterol, que é o LABA, ou formoterol, ou vou usar tiotrópio nesse paciente, tá? Por quê? Porque isso vai reduzir a exacerbação e vai melhorar os sintomas. E com isso, eu estou protegendo o meu paciente. Não existem evidências de que nenhuma dessas medidas aqui atrasem a perda progressiva da função pulmonar. Elas não fazem isso. No C, que é o paciente exacerbador, ele tem bastante risco, tá? Então ele é um paciente exacerbador, mas ele não tem, olhem os sintomas dele, ele tem menos sintomas. Eu posso usar LABA com corticoide inalatório, ou posso escolher um LAMA. Por quê? Eu não estou querendo tanto atuar nos sintomas, eu estou querendo atuar nas exacerbações. No risco dele perder função pulmonar pelas exacerbações. E o D, que é o pior deles, que é o bem sintomático, e que é o indivíduo que exacerba bastante, nesse eu vou usar um corticoide inalatório com LABA e, dependendo da avaliação clínica que vocês fizerem, um LAMA. Bom, vocês vão dizer, eu trabalho no sistema público, eu não posso. Meu paciente não pode comprar. A gente tem que conversar com o paciente. Infelizmente, a gente tem que expor as razões, os motivos do tratamento, explicar e fazer um teste terapêutico. Se o paciente melhorar, ele acaba entendendo o benefício que é para ele e o prejuízo que é para ele cada exacerbação. Então ele tem que entender isso. Eu acho que se a gente tiver tempo para conversar, o paciente acaba querendo usar a medicação. Então, tratamento da DPOC estável. Primeira escolha para o grupo A, isso aqui. Alternativa, LAMA ou LABA, sinceramente, talvez não tenha indicação. Ele não exacerba, ele não tem muito sintoma, para que eu vou dar um remédio mais caro? Então, essas considerações a gente precisa fazer. No B para fora, eu já tenho que dar, primeira escolha é o LAMA. Por que é o LAMA? Porque o LAMA tem duração de 24 horas. Agora, com os ultralabas, vocês podem trocar por um ultralaba, dependendo do preço, tá? E uma alternativa seria, se o paciente for muito sintomático, dar um LABA mais um LAMA. No C, corticoide inalado mais LABA ou só LAMA. E no D, terapia tríplica. As outras possibilidades são todas de exceção. E vejam vocês que, infelizmente, as outras possibilidades são as que nós temos no nosso meio para tratar o paciente, principalmente do SUS. Nós temos que pesar o benefício desse tratamento contra o risco de efeitos colaterais. Os mais importantes são, principalmente, pneumonia no paciente com DPOC que está usando corticoide, ele tem um risco aumentado de ter pneumonia. Só que as pneumonias que ocorrem nesse tipo de paciente, até agora, nenhuma delas foi relatada que aumentasse a mortalidade. Tremor, risco de tuberculose, porque às vezes eles são em doses elevadas de uso de corticoide, disfunção muscular e várias outras complicações do uso de corticosteroides. Também temos arritmias, mas a maioria dos LAMAs e ultralabas, eles estão cada vez mais específicos. Então a gente tem que fazer uma avaliação cardiológica para evitar que esse paciente vá ter uma arritmia. Se ele tiver um síndrome de QT alargado, pensar muito bem qual das duas é melhor, mas na maioria das vezes é melhor dar a medicação, porque é raro que aconteça alguma coisa.
E eu vou terminar concluindo dizendo que a cessação do tabagismo é a única forma que pode reduzir a progressão da doença, que os broncodilatadores são a forma de tratamento mais importante da DPOC e que o corticoide, em associação com o labalama, só para as formas exacerbadoras e mais graves. Muito obrigada, e se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição.